Olá pessoal, professor Ricardo Kleber, disciplina Sistemas Operacionais Abertos, e vamos lá fechar o terceiro bloco, começando aí a nos engraçar com os scripts do Linux, isso mesmo. Vamos falar nessa sétima etapa da nossa disciplina de fundamentos sobre script shells. Seria então um início do que a gente pode chamar de programação em linha de comando usando a linguagem de shell script, isso mesmo. O shell do Linux traz embutido nele, toda uma estrutura de linguagem de programação, e é isso que a gente vai ver hoje, fazer pequenos exemplos para você ir se acostumando a programar em scripts ou automatizar suas tarefas através de shell scripts. Essa percepção de como funcionam os scripts vai lhe ajudar tanto a fazer pequenos programinhas para resolver problemas no dia a dia na administração de sistemas Linux, como também para entender como funcionam parte dos scripts, dos daemons de inicialização de serviços, coisas que veremos daqui por diante, e um dos motivos pelos quais essa disciplina foi inserida logo no início do curso de vocês. Para contextualizar, então, é importante perceber inicialmente, reforçando o que já falamos em aulas anteriores, o que é o interpretador de comandos, o shell. O shell é o prompt do Linux, podemos fazer essa analogia lá com o prompt do DOS. É aquela interface inicial em linha de comando que o usuário do Linux tem à disposição para interagir com o sistema. Só que, aparentemente simples e limitada, o shell tem por trás uma estrutura bem interessante que permite, inclusive, fazer pequenos programas aí. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, os caras fazem aí até um servidor web em shell script, isso porque ele tem as principais estruturas necessárias para se programar. E esse foi o motivo pelo qual se popularizou a cultura de script shell ou shell scripts. Pequenos scripts que automatizam tarefas com a estrutura como se fosse um código de programação, mas com a estrutura interpretada, disponibilizada pela shell que você usa. Colocando então em um arquivo de scripts um conjunto de comandos que vão ser interpretados pela shell, você tem então praticamente um aplicativo construído a partir de linhas de comando, linhas de código em shell script. Lembrando que todos esses comandos funcionam e funcionariam normalmente na linha de comando. Só que a forma como você estrutura no script é como se você fizesse uma receita, uma sequência de comandos que deveriam ser digitados em linha de comando, mas que vão ser executados de forma automatizada, sequencial e, eventualmente, até utilizando estruturas de controle condicionais a partir da execução do seu shell script. Fazendo ainda aí um comparativo para quem é da época do MS-DOS, existiam aqueles programas em lote. Acho que boa parte de vocês, alunos, não são dessa época aí. Mas quando a gente usava o MS-DOS, muito antes lá do Windows, quando nós íamos iniciar o computador, ele lia então um autoexec.bat. Bat vinha de batch, de programação ou de processamento em lote. Era uma sequência de comandos, de linhas de comando que eram executadas na inicialização do seu sistema operacional. E isso também se popularizou lá no MS-DOS para fazer pequenas tarefas. Você tinha então comandos que poderiam ser executados em linha de comando, que eram então colocados sequencialmente em um arquivo, que era aí então o vovô do shell script. É mais ou menos essa a estrutura do que vem a ser um script shell. Ok, para abrir, para editar esses arquivos script shell, você usa um editor de texto comum. O mais usado, falamos disso lá atrás, quando começamos a editar arquivos no Linux em linha de comando, é o VI ou VI, mas em função da sua complexidade para aqueles que estão começando, ele não é interativo, não dá as dicas, por exemplo, do que você deve fazer, comandos que devem ser utilizados, vamos continuar utilizando o Nano, que é um dos editores de texto padrões também do Linux, mas que é mais fácil e mais intuitivo de utilizar. Editamos então o script com Nano, escrevemos as linhas de comando e gravamos utilizando a extensão .sh. Como já falamos também, no Linux, a extensão não significa nada para compreender o tipo de arquivo que está sendo gravado. É muito mais uma convenção para que você, ao olhar para um arquivo de script terminado com .sh, saiba do que se trata. Nossos scripts, então, por convenção, irão ser chamados de alguma coisa .sh.
Característica padrão de todo script. Na primeira linha, lá em cima, na primeira linha, você deve indicar qual é a shell que vai interpretar aquelas linhas de código. Falamos também um pouco mais lá para trás que o Linux tem diversas shells, diversos interpretadores de comando, sendo a mais utilizada a shell bash. Você pode, se quiser, então usar a bash, ou se quiser também utilizar uma shell mais simples, por exemplo, a shell SH, que tem algumas limitações quando comparada à bash. Nós vamos então manter nossos scripts com a shell bash por questões didáticas. Importante então, primeira linha, indica sempre com hashtag, exclamação, barra e o caminho absoluto para a shell. No caso da bash, hashtag, exclamação, barra bin, barra bash, ok? Do jeito que está aí no slide. Se usássemos a shell SH para interpretar o nosso script, seria hashtag, exclamação, barra bin, barra SH. Um outro detalhe também é que um script ele é um arquivo executável e, como já falamos, ao contrário do Windows, o Linux não sabe que um arquivo é executável em função da extensão, mas da sua propriedade. Então, ao terminar de criar o arquivo, nós damos permissão de execução a esse arquivo usando o comando chmod mais x. E o script, a partir de então, ele pode ser executado. A partir daí, então, você pode executar o seu script tanto a partir do ponto em que você está, o caminho relativo, usando ponto barra o nome do script, ou usando, como nós vimos usando aí nos exercícios anteriores, o caminho absoluto, desde o barra, barra home, barra usuário e o script, barra root, barra o seu diretório e o script, enfim. Essas são então as duas formas de executar o seu script. Um outro detalhe também, dependendo do tamanho do seu script, você quer, em determinado ponto, informar para que serve uma determinada sequência de comandos. Isso a gente faz nas linguagens de programação em geral usando a linha de comentário. Num shell script, tudo que começar com o hashtag significa linha de comentário. Aquela linha não vai ser processada, com exceção da primeira linha. Lembrando, a primeira linha começa com a hashtag, exclamação, indica a shell que vai interpretar. Qualquer outra linha dentro do seu código que começar com hashtag não vai ser interpretada porque é uma linha de comentário. Veja aí na tela então como seria um script simples. Nós iríamos então dar 3 comandos: clear, echo e date. Clear para apagar a tela, echo para dar uma mensagem na tela e o date para informar a data. Ao invés de digitar esses 3 comandos em linha de comando, nós colocamos então o hashtag, exclamação, barra bin, barra bash. Veja aí, 2 linhas de comentário só para ilustrar o uso do hashtag para comentar e em seguida as 3 linhas, clear, echo, olá mundo e date. Terminou isso, colocou para executar, chmod mais x, o nome desse arquivo que foi gerado, ponto barra, o nome do arquivo, teríamos então a execução com os 3 passos: apagar a tela, colocar uma mensagem Olá Mundo e em seguida a data do sistema. Toda linguagem de programação naturalmente precisa de variáveis. Você armazena temporariamente em uma variável um valor que pode ser passado como parâmetro, pode ser passado, inserido pelo usuário quando executar o script e também pode acomodar outras variáveis no próprio código. Dependendo do uso que você quer fazer de variáveis no seu script, você tem diversas opções aí. As mais simples e mais usadas, naturalmente, é atribuir uma variável um string, um nome, um conteúdo de um arquivo, ou atribuir um valor que pode, por exemplo, ser usado para fazer interações, operações matemáticas, incrementos em laços, por exemplo, enfim. Então, para atribuir o valor a uma variável, você usa o sinal de igual. Então você usa um nome para a variável, igual e o valor que ela vai receber. Veja aí na tela que nós colocamos um string, Ricardo Kleber, por isso ela está entre aspas, e na primeira linha aí desse script eu estou chamando a variável de meu nome, igual a Ricardo Kleber. Feito isso, meu nome é uma variável que vai estar na memória guardando a string Ricardo Kleber. Na hora em que eu quiser exibir essa string, então, eu posso usar o comando echo, posso usar o comando cat,
Mas sempre que fizer a referência, seja com echo, seja com cat ou qualquer outro comando de exibição de valores de variáveis, eu tenho que fazer a referência usando o dólar, o cifrãozinho, ok? Então, se a variável meu nome contém a string Ricardo Kleber, para ver o conteúdo dessa string, eu estou botando, como tem aí na tela, echo dólar, meu nome, e ela exibe o conteúdo dessa variável. Aí na tela simula como se eu estivesse fazendo isso em linha de comando. Uso a atribuição de variável numa linha, exibo o conteúdo em outra. Poderíamos então transportar essa funcionalidade para dentro do Shell Script e usar aí diversas variáveis atribuindo valores a elas dentro do nosso script e utilizando dentro ou fora do script posteriormente. Uma penúltima funcionalidade que a gente vai ver aí nessa aula inicial sobre scripts. A primeira delas é colocar o resultado de um comando dentro de uma variável. Olha que bacana. Então você quer executar um comando e o resultado dele ser guardado numa variável. Existem duas formas de fazer isso. Você coloca o nome da variável igual e uma das formas é dólar e entre parênteses o comando. Quando o comando for executado, a variável vai receber o resultado desse comando. E a outra forma é fazer da mesma forma, só que ao invés de usar o dólar e entre parênteses, colocar uma crase iniciando e uma crase finalizando. Muito cuidado, pessoal. Tem muita gente que vê, por exemplo, um script, copia e dá erro na execução, porque ao invés de usar a crase, usa aspas simples, que visualmente é praticamente a mesma coisa. Se você usar a aspa simples, ela vai guardar o conteúdo do que está sendo apresentado ali, ou seja, a string que estiver entre as aspas. Você tem que colocar crases no início e no fim do comando que vai ser executado, se quiser que a variável receba o resultado desse comando, senão vai dar erro. Por isso, principalmente nessa fase inicial, eu aconselho fortemente que você use o método convencional. Quer guardar o resultado de um comando, a variável igual a dólar, abre o parênteses, coloca o seu comando, fecha o parênteses e assim fica mais tranquilo, menor a possibilidade de errar, ok? Olha só esse exemplo aí na tela, pessoal. Já é um scriptzinho, olha só. Hashtag, exclamação, barra bin, barra bash, uma linha de comentário. Script para contar as linhas do arquivo barra etc, barra pswd. E aí, então, eu uso uma variável de nome linhas, igual, coloco o meu dólar e, entre parênteses, eu tenho o comando que vai ser executado. cat barra etc pswd. Para que serve esse comando? Lembra? Exibir o conteúdo do arquivo etc pswd, uso um pipe para filtrar, wc-l para contar a quantidade de linhas do arquivo. Então ele vai lá, lê com cat o pswd, faz um pipe e conta a quantidade de linhas e o resultado, sei lá, 20, 30 linhas, vai ser o valor da variável linhas, que fica armazenado em memória. O que o script faz em seguida? Usa o echo para exibir o resultado do comando anterior. Então coloca o echo e entre aspas a string que vai ser apresentada para dar uma mensagem para o usuário, o número de linhas é, e então para indicar que eu quero o valor da variável linhas, eu coloco então o dólar linhas dentro das aspas no echo e o resultado então quando eu executar esse script é, ele pega o arquivo, conta as linhas, guarda esse número de linhas na variável linhas e depois exibe a mensagem. O número de linhas é e o número de linhas que foi contado. Uma última funcionalidadezinha para você dar uma parada e correndo fazer os seus primeiros scripts é a funcionalidade read. A funcionalidade read ou o comando read serve para ele receber um valor para atribuir a uma determinada variável. Então se eu coloco read e o nome de variável e der enter, então o prompt vai solicitar que se digite algum valor e esse valor digitado vai ser atribuído ou vai ser armazenado na variável que foi colocada em seguida ao comando read. Colocando isso dentro do nosso código, todas as vezes que a gente quiser que o script interaja com o usuário para solicitar algum valor, seja um string, seja um número, seja um comando, por exemplo, a gente coloca o read, joga para a variável e ao executar o script ele para e só segue quando o usuário que executou o script colocar uma informação e apertar a tecla Enter. Veja então esse scriptzinho onde usamos o comando read duas vezes.
Fizemos um script bem simples aí, que pega dois números e soma. Para isso também estamos usando uma função matemática, ou uma operação matemática. Para fazer uma operação matemática dentro de um shell script, nós usamos o cifrão e não um parênteses, mas dois, ok? Muito cuidado. Sempre que eu colocar dentro do script cifrão, dois parênteses abrindo, dois parênteses fechando, ele entende que ali dentro tem uma operação matemática e que ela precisa executar essa operação e jogar esse resultado para alguma variável, e é isso que a gente vai fazer. Vamos capturar então dois valores interagindo com o usuário, usando o VREAD, guardando aí na variável número 1 e número 2. Em seguida, atribuímos à variável soma o resultado da soma número 1 e número 2 que foram coletados. Preste bem atenção à sintaxe que está aí no seu slide. E no final usamos o eco, como já usamos no anterior, para exibir o resultado da soma. Então a gente coloca para ficar bem didático, já que ele guardou aí três variáveis. Número 1 que foi digitada, número 2 que foi digitada e soma que foi somado como operação matemática dentro do script. No final, então, executando direitinho aí, faça o teste e você vai ver que você fez sua primeira calculadora em shell script somando dois números fornecidos pelo usuário. E é isso aí, pessoal. Com isso, a gente finaliza esse 7º tópico e também o 3º bloco da nossa disciplina, dando aí noções, fundamentos de shell script. Não esqueçam de dar uma olhada com muito carinho, anotar e relembrar aí todas as principais funcionalidades de shell script que apresentamos nessa aula e não deixe de praticar. Faça os exercícios, use a sua criatividade para elaborar outro shell script e se tiver interessado em fazer mais, nós disponibilizamos lá no nosso EAD uma lista de exercícios com 10 exercíciozinhos bem simples aí, com o que a gente já viu até agora, transformando comandos e filtros apresentados até agora em desafios para você fazer scripts para executar determinadas tarefas. Vamos lá então? Reveja o vídeo, pega a lista, faça os exercícios, se tiver dúvidas, a gente interage nos nossos fóruns. Valeu, pessoal!